Olá, gente bonita e organizada do Ministério da Criança. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, meu nome é Tatiane Morato e esse é o Frescuras da Tati. Hoje o vídeo tá pra lá de especial porque nós vamos conversar com os papais. Isso mesmo, papai e mamãe são muito bem-vindos por aqui também e fazem uma parte muito importante desse ministério. Então fiquem atentos porque o vídeo hoje é para vocês. Hoje eu convidei para estar com a gente, compartilhando a sua rotina nessa quarentena, a minha querida amiga Ana Paula. Ela tem várias dicas para te dar a respeito de como trabalhar com o seu filho, como cuidar da vida espiritual dele, e eu te convido a assistir esse vídeo. Fique atento. É com você, Ana. Olá, eu me chamo Ana Paula e fui convidada pela Tati para falar um pouco sobre a minha experiência neste período de quarentena. Eu atualmente na igreja estou como líder do Ministério Infantil, mas sou pedagoga e digo a vocês que a missão mais importante da minha vida tem sido a de ser mãe. A maternidade tem sido uma das missões mais importantes que Deus me confiou. Eu tenho uma pequena de 4 anos e quero compartilhar com vocês um pouquinho a minha experiência nessa quarentena e a minha preocupação com esse tema também. Vocês sabem que a nossa rotina mudou porque as nossas crianças tinham outras atividades além de só estar em casa. As crianças, elas tinham a escola, tinham outras atividades extracurriculares, elas passeavam, iam para a casa de familiares, mas agora as nossas crianças estão em casa, continuamente em casa. E nós temos afazeres, os nossos afazeres aumentaram, além dos nossos trabalhos de videoconferência, enfim, que nós muitas vezes somos susceptíveis a isso, né? Mas e o que fazer com elas? Inclusive espiritualmente falando, porque isso recai sobre nós toda essa responsabilidade e neste período não seria diferente. Então eu gostaria de levar vocês a fazer algumas análises comigo e a refletirem um pouquinho sobre como tem sido a nossa conduta em casa. Eu digo a vocês que eu já vesti a camisa de responsável espiritual da minha filha e eu tenho levado isso muito a sério, sem permitir com que ela também saiba como é o mundo ao seu redor, apesar de ter apenas 4 anos. Então, na minha casa, desde que tudo isso começou, a primeira preocupação que eu tive foi com a vida espiritual dela. Porque no início, o que ela mais tinha vontade de fazer era assistir televisão, brincar no celular. E era o que ela mais queria fazer, porque ela não tinha outras coisas para fazer a não ser brincar, sabendo que a gente mora numa casa, num apartamento, onde nós não temos acesso ao quintal, por exemplo. Então, o que fazer agora? Então, a primeira regrinha que eu coloquei com ela, nós criamos uma rotina, claro, das atividades, as atividades mandadas pela escola e outras também que eu mesma coloquei para ela. Mas a primeira regrinha que a gente colocou em casa, eu disse para ela que está escrito na Bíblia: buscar primeiro a Deus, o seu reino, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, todos os dias de manhã, quando ela ia me acordar e ela queria fazer outras coisas, eu repetia o versinho para ela: buscar a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, hoje, mesmo que ela acorde primeiro, ela me espera, porque ela sabe que primeiro ela precisa buscar a Deus para depois fazer as outras coisas. Então, eu direciono o culto de manhã com ela, com a meditação dela, né? Eu costumo usar este material, Pequenos Curiosos. Eu gosto muito de como é contada as histórias. Então eu leio para ela de manhã e nós cantamos uma música ou que ela escolha ou relacionado ao tema, por exemplo, daquela leitura. Logo em seguida, ela ainda continua em reverência, porque eu faço o meu momento de oração. Então aí eu canto uma música para mim e leio a meditação do ano
em voz alta para mim também, para que ela veja através da minha experiência. Eu sempre costumo dizer, não adianta cobrar a lição da escola sabatina da criança se ela não vê que você lê a sua. Não adianta cobrar que ela faça o culto matinal se ela não vê que você faz. Então este é o meu momento. É claro que vai de família para família, existem pessoas que preferem fazer sozinhos, mas que as crianças saibam que isso acontece e que a mamãe e o papai têm esse relacionamento com Jesus também. Eu só apresento para alguém quem eu conheço. Eu só consigo apresentar Jesus quando eu conheço sobre ele. Bom, dá-se o dia seguindo uma rotina, e tem a rotina de assistir desenho. Normalmente em casa ela não tem acesso ao celular, só quando a gente está fora, mas nessa rotina de quarentena ela passou a ter, só que com algumas exceções. Por exemplo, no celular ela não é permitida abrir aplicativos de vídeos, por exemplo. Isso é uma regra que eu coloquei, não precisa necessariamente ser a sua, mas ela pode no meu telefone só jogar joguinhos que eu instalei lá, que ela escolheu junto comigo. Então, quando ela tem um momento do telefone, é muito bem especificado. Se abrir outras mídias, ela perde aquele momento. Então, ela sabe que quando o celular chega em suas mãos, é só o uso dos jogos. Porque ela tem um momento de assistir televisão, de escolher os seus desenhos com as minhas orientações, é claro. Então, ela passa a ter esse momento. Mas ela tem um momento de brincar, o momento do lanche, o momento do almoço. Então eu criei essa rotina junto com ela, porque senão eles ficam muito tempo em um determinado só fazer. E isso não faz bem para o seu crescimento. A gente não pode entender que enquanto estivermos fechados ali, as crianças elas não irão crescer. Irão sim. Agora com as nossas intervenções fica um pouco mais difícil. Mas a gente precisa ter esse conceito de que as crianças precisam de um líder. E o líder somos nós. Nós as lideramos. E aí vem a parte da noite. A parte da noite também eu consigo fazer um culto familiar com o pai presente, né? E nós fazemos esse momento, agora o momento da família, e ela escolhe também uma música. Mas uma coisa que eu criei nessa quarentena, que eu não fazia e eu passei a fazer, foi o ano bíblico com ela. Então eu usei a Bíblia Ilustrada e a cada noite eu conto uma história para ela, e logo depois a gente procura uma música na internet ali relacionada à história. Não precisa necessariamente ser uma música lá, mas a gente muitas vezes escolhe, ela mesma já lembra da música e pede. E com tudo isso eu quero dizer a vocês que na hora que ela vai brincar é a hora que eu paro para observar os seus diálogos, a sua postura, e muitas vezes eu vejo ela recontando para as bonecas a lição da escola sabatina, eu vejo ela cantarolando pela casa as músicas do culto, e é isso que é importante, a gente perceber como é que as nossas crianças estão se relacionando com Jesus, como é que ele se torna próximo da vida delas, e quando chega no sábado tem que ser importante. Ali já não tem mais a rotina da semana. Eu escolho ali uma lição da escola sabatina, né? E eu encontrei um site muito interessante, como a Bússola e aí nós estamos seguindo isso, né? Ela é jardim, então eu tenho buscado materiais relacionados a isso, mas uma coisa que a gente também tem avaliado é que nestes momentos nós recebemos um turbilhão de informações, de sugestões. Crie aquela sugestão que é o melhor para a tua casa. Não significa que você tem que fazer todas as sugestões que a internet, que os meios sociais, que o líder da igreja manda. Importa com que você siga uma sugestão baseada na rotina da sua casa, aquilo que é viável para você, porque se não for assim, não tem estímulo, você não tem nem vontade de fazer, ou começa a fazer e aquilo não vai até o fim. Então faça aquilo que está às suas mãos, aquilo que está fácil com que você consiga realizar, mas entenda que do mesmo jeito que eu preciso estar preparada para que Jesus volte, os meus filhos deverão ser entregues nas mãos do Senhor. E eu só consigo fazer isso com uma dedicação agora e a
inspiração do Espírito Santo de Deus. Porque é Deus quem nos guia, Ele quem nos orienta, Ele fala ao nosso coração para como nós vamos, para que o melhor meio de atingir os nossos filhos. Você conhece o seu filho melhor do que ninguém. Você sabe como lhe agradar, como lhe atrair. Então faça o melhor para a honra e glória do nome de Deus, para que quando Jesus voltar, possamos entregar os nossos filhos e dizer: está aqui, Senhor, o presente que o Senhor nos confiou. Eles são a herança do Senhor. O Senhor nos deu e nós os devolveremos a Ele. Que possamos criar os nossos filhos para viver neste mundo, honrando e servindo a Deus em toda e em qualquer situação. Que Deus abençoe o teu lar, abençoe a tua vida e que o Senhor nos inspire. Em nome de Jesus. Amém. Ana, te agradecemos de coração por você dividir a sua rotina conosco. Tenho certeza que abençoará muitas casas, muitas famílias. E se você ficou interessado em imprimir a rotina, eu vou deixar aqui embaixo o link da rotina da Joana, a filha da Ana, e também a rotina que eu já compartilhei lá no blog. Para também, quem quiser começar a fazer estudo bíblico, eu também vou deixar os links de estudos bíblicos maravilhosos que a divisão preparou pra gente. Então, vai estar os links aqui, dividido por idade. Então, não tem mais desculpa para não fazer o estudo bíblico aí na sua casa. Não se esqueçam de curtir, também compartilhar o vídeo para que essa mensagem chegue a mais famílias. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!